No dia 1º de agosto de 2023, os detentores da dívida dos Estados Unidos foram surpreendidos por manchetes chocantes. A Fitch, uma das 3 principais agências de classificação de risco dos Estados Unidos, decidiu retirar a classificação de AAA Risk Rating do governo norte-americano, rebaixando-a para um modesto AA+. Essa notícia veio acompanhada de razões sólidas, apresentadas de forma cativante em seu comunicado à imprensa. Além disso, a Fitch destacou a preocupante deterioração fiscal esperada nos próximos 3 anos, bem como a deterioração nos padrões governamentais de tratamento da dívida, o que desenha um quadro sombrio para a situação fiscal de médio prazo. Com esse rebaixamento, a Fitch se tornou a 2ª grande agência de classificação de crédito dos Estados Unidos a tomar tal ação, seguindo os passos da Standard & Poor's, que realizou um rebaixamento semelhante em 2011, rebaixando-os de AAA para AA+. A 3ª grande agência de classificação de crédito dos Estados Unidos, a Moody's, manteve até o momento a classificação AAA para os Estados Unidos. No entanto, as implicações desse rebaixamento de longo prazo na classificação de inadimplência do emissor de moeda dos Estados Unidos representam, na realidade, um problema significativo a ser enfrentado. Você já se perguntou o que está por trás das manchetes financeiras que afetam o mundo? Hoje, desvendaremos o enigma por trás do rebaixamento da classificação de crédito dos Estados Unidos. Vamos explorar o papel das agências de classificação de crédito, entender por que os EY foram rebaixados e analisar as perspicazes opiniões de especialistas como Ray Dalio e Jamie Dimon. Fique até o final para não perder nenhum detalhe. Agora, vamos aprofundar nossa compreensão no mundo intrigante das agências de classificação de crédito. Estas instituições desempenham um papel crucial nos mercados financeiros dos Estados Unidos, sendo as 3 principais Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Mas o que exatamente elas fazem? Sua missão é avaliar o risco de crédito de uma ampla gama de investimentos, desde empresas individuais até ações governamentais, corporativas e municipais, passando por obrigações hipotecárias, títulos de crédito, swaps de inadimplência e dívida colateralizada. Isso significa que elas analisam minuciosamente esses investimentos para estimar a probabilidade de quem pegou emprestado não cumprir suas obrigações de pagamento. Por exemplo, se você está pensando em adquirir títulos do governo dos Estados Unidos, as agências de classificação atribuem a esses investimentos uma nota, oferecendo a você uma visão mais clara da probabilidade de receber o reembolso do governo dos Estados Unidos. Você já deve ter ouvido falar de classificações como AAA, BB e C. Estas são notas que as agências de classificação de risco atribuem. AAA representa o menor risco de inadimplência, enquanto as classificações vão até D, indicando que o mutuário já está inadimplente. Qualquer classificação abaixo de BB é considerada investimento de alto risco, muitas vezes chamado de grau especulativo. Há 2 meses, a Fitch tomou uma decisão notável ao rebaixar a classificação dos Estados Unidos de AAA para AA+. Mas o que isso realmente significa? Na prática, ambas as classificações ainda indicam uma probabilidade extremamente baixa de inadimplência. A explicação da Fitch sobre sua diminuição de confiança apresenta 3 chaves principais que capturam a essência do problema. Eles destacam a queda na cotação fiscal esperada ao longo dos próximos 3 anos, o aumento do governo geral e seu crescimento contínuo, bem como o peso da dívida e a erosão da governança em relação às classificações de crédito AAA, que temos observado nas últimas 2 décadas. Esta tendência se reflete em repetidos impasses e resoluções de última hora, algo que pode ser comparado à gestão recente da dívida nos Estados Unidos. Além disso, a Fitch observa uma constante deterioração nos padrões de governança ao longo das últimas 2 décadas, incluindo questões fiscais e de dívida, apesar do acordo bipartidário de junho para suspender o teto da dívida até janeiro de 2025.
Essa deterioração tem minado a confiança na gestão fiscal. Também é importante notar que o governo dos Estados Unidos carece de um quadro orçamental de médio prazo, o que o diferencia da maioria de seus pares. Seu orçamento complexo, juntamente com choques econômicos, cortes de impostos e novas iniciativas de gastos, tem contribuído para aumentos constantes da dívida na última década. O problema central aqui é que os Estados Unidos estão gastando mais do que estão arrecadando, e essa prática não está sendo corrigida de maneira eficaz. A Fitch está expressando preocupação sobre a tendência de déficits persistentes ao longo do tempo, que estão piorando e não estão sendo abordados de forma adequada. Isso levanta o risco de uma crise da dívida, uma vez que os empréstimos precisam ser pagos e o pagamento de juros torna o compromisso ainda mais caro. O governo dos Estados Unidos precisa adotar medidas a longo prazo para reverter essa tendência, o que é essencial para evitar uma diminuição na classificação de crédito. Richard Francis, da Fitch, destaca o aumento significativo na dívida pública, que passou de menos de 60% para 113% em relação ao PIB e prevê déficits fiscais crescentes nos próximos anos devido às taxas de juros em alta e ao volume cada vez maior de dívida. Essa situação, se não for tratada, pode se tornar um problema cada vez mais grave, com os juros devorando uma parcela significativa dos ganhos do governo, o que exigiria cortes de gastos ou aumentos de impostos. Enquanto os especialistas discutem o marco após a aprovação do aumento do teto da dívida dos Estados Unidos, é essencial entender que essa medida, por si só, não garante uma situação financeira mais saudável para o país. O problema subjacente ainda não foi abordado de forma eficaz, e embora o limite da dívida tenha sido elevado para evitar um potencial calote, os políticos não se dedicaram verdadeiramente a restabelecer a estabilidade no orçamento dos Estados Unidos. Esta é uma questão crítica que merece nossa atenção. Como Ray Dalio, o renomado investidor, autor e filantropo americano, afirmou: negociar o teto da dívida é simplesmente ridículo, pois não está enfrentando a questão real. O problema subjacente é que estamos gastando mais do que estamos ganhando, e isso não precisa ser assim. Temos a capacidade de reestruturar isso, mas se não agirmos, enfrentaremos uma crise da dívida e problemas sociais que terão um custo diário, afetando profundamente nosso sistema, tal como o conhecemos. Portanto, não cometa o erro de pensar que não há questões críticas a serem abordadas nos Estados Unidos. Agora vamos explorar o significado real para os Estados Unidos de ter sua classificação de crédito rebaixada de AAA para AA+. Bem, a resposta pode surpreender. Em primeiro lugar, é importante notar que as classificações de crédito variam de AAA para AA+, e essa mudança em si não causa um impacto significativo no comportamento dos investidores. É essencial lembrar que essa reclassificação é apenas a opinião de uma agência de classificação de risco independente, uma empresa que executa seus algoritmos e emite um comunicado à imprensa. É como se estivéssemos acostumados a ver a dívida dos Estados Unidos como a prova de balas, e agora a vemos como quase completamente a prova de balas. Não implica que organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional ou as Nações Unidas, estão intervindo ou tomando medidas significativas. É simplesmente uma opinião de classificação de uma agência. Isso é exatamente o que Jamie Dimon, o CEO do JP Morgan, expressou quando questionado sobre isso em uma entrevista. Ele disse: obviamente estamos discutindo o rebaixamento da dívida dos Estados Unidos para o grau AA+. Qual é a nossa perspectiva sobre essa decisão? Bem, permita-me oferecer algumas reflexões rápidas que, na verdade, não importam muito. Em primeiro lugar, é importante lembrar que, em última instância, são os mercados que determinam a avaliação, não as agências de classificação de crédito que tomam essas decisões de grande escala. Em segundo lugar, essas agências de classificação apontam algumas questões que todos nós já conhecíamos em relação à nossa dívida e às crises do teto da dívida, entre outras. Mas o aspecto mais importante, o terceiro ponto crucial, é o público americano.
Esta nação, a nação mais próspera do planeta, continua sendo a nação mais segura do mundo. É digno de nota que, embora existam vários países classificados com grau AAA, muitos deles dependem do sistema militar americano e de nossa infraestrutura econômica. Portanto, considerar apenas a classificação é meio ridículo, apontou Jamie Dimon. É importante lembrar que as agências de classificação não são a palavra final e definitiva. E, no fim das contas, é essencial manter em mente que essas são as mesmas agências de classificação de risco que desempenharam um papel no filme A Grande Aposta, onde deram classificações AAA a títulos lastreados em hipotecas, CDOs e CDOs sintéticos em 2007. A razão por trás disso? Evitar que os bancos simplesmente peguem seus títulos e os façam classificar por outra agência um degrau abaixo. No entanto, no fascinante mundo das classificações de crédito, há algo que não deve passar despercebido. Sim, existem problemas com a dívida e déficits nos Estados Unidos. Mas, apesar de todas as manchetes sobre o rebaixamento do crédito, os Estados Unidos não estão diante de uma grande catástrofe econômica. É apenas uma reclassificação modesta por uma das principais agências de classificação de risco. Ela sugere que, em vez de ser totalmente à prova de balas, a dívida dos Estados Unidos agora é basicamente resistente a impactos. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like se você está curtindo o conteúdo. E não se esqueça de se inscrever para ver mais vídeos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!